E aí, nesses 11 meses já foram... Qual que é o número de licitações vencidas? Foram mais, porque depois que eu lembrei que teve mais um contrato que eu não coloquei, mas já foram mais de 4 milhões de licitações vencidas. Sonhar, que viver, que desfrutar. Que abundância. Que a abundância é algo de Deus para nossa vida. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do É Preciso Ter Coragem podcast. O podcast de quem faz acontecer. E hoje eu estou aqui com a Michele Miranda, espero que vocês possam se inspirar e conhecer a história dela. Ela, que é mãe da Heloísa, esposa do Valdemar, que recentemente deixou um emprego fixo, que recentemente passou na sua prova do TCC, que recentemente abriu sua própria empresa. Seja bem-vinda, Michele Miranda! Muito obrigada, Lu. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Para mim está sendo algo das coisas que aconteceram, mais alguma coisa que evidencia que tudo pode acontecer em pouco tempo. Sim, seja bem-vinda. Já começamos bem, já começamos com emoção, já tô arrepiada aqui. Mas eu sei que você tem muito a contribuir, né? E como o nome do nosso podcast é Preciso Ter Coragem, a gente já começa de cara com isso, né? Você viu que teve vários recentemente. Então, como que tudo isso aconteceu desde você tomar a decisão ali? Primeiro, como foi tomar a decisão de deixar um emprego que era seguro? Foi um maior dos sustos que eu já levei, porque eu vinha de um trabalho fixo, sempre tive um trabalho fixo desde os meus 15 anos. Uhum. De 15 para 16 anos eu comecei a trabalhar fixo. Trabalhei de carteira assinada, depois comecei a trabalhar por indicação, comecei a trabalhar no setor público. Uhum. Então sempre foi muito estável. Não cheguei a ser concursada, mas todos os meus serviços foram muito estáveis. Uhum. E aí pensar na possibilidade de deixar um cargo público, um cargo comissionado, um valor que era considerável, não era um salário baixo, para entrar no mundo e desbravar o empreender, foi um desafio gigantesco. Que eu sozinha não teria dado conta. Que bacana. Daqui a pouco a gente entra em que suporte você teve, mas qual que era a tua função, o que exatamente que você fazia? Os últimos 10 anos que eu trabalhei mais intensificado no executivo. Uhum. Os 4 últimos anos eu trabalhei no setor executivo, no governo do estado, na Secretaria de Estado de Saúde. E anterior a isso eu trabalhava na Assembleia Legislativa, eu era assessora de deputado. Uhum. Então, lá eu trabalhava na parte das emendas parlamentares, acompanhar os projetos. E aí, como o deputado com quem eu trabalhava, ele não quis mais se reeleger, fiquei lá ainda porque foi quando eu engravidei. Fiquei um tempo lá, depois encerramos o contrato de trabalho e tudo, e eu fiquei em casa. Uhum. Foi bom e assustador, porque quem nunca tinha ficado em casa, não estar trabalhando, eu ficava assim, eu preciso produzir alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Uhum. E aí, nesse meio tempo, a Heloísa nasceu, e aí quando ela estava maiorzinha nada, tinha uns 4 meses, surgiu a possibilidade de eu trabalhar na Secretaria de Estado de Saúde. Falei, bom, vou, né? Fui. Comecei a trabalhar e tudo mais. E lá dentro, eu conheci um outro lado do setor público, que é a parte das licitações. Só que eu pegava no final, porque o serviço que eu fazia lá dentro era a prestação de contas. Então, a secretaria já havia feito toda a licitação e eu fazia a prestação de contas para o Tribunal de Contas. Uhum. E para que eu fizesse isso, eu precisava estudar todo o processo. Então, eu tinha que saber de onde começou até onde terminou, que é isso que o Tribunal de Contas precisava saber. E aí eu percebi uma oportunidade dentro disso. Uhum. Só que eu tinha medo de, será que eu realmente consigo fazer isso? E foi por aí que eu entrei para esse caminho. Sim. Você traz uma coisa muito importante, que eu acredito que muitas mães que trabalham também vão se identificar muito. Esse processo de, meu Deus, nasceu a criança, vou ter que dar uma pausa aqui na minha carreira, né? Nesse momento, assim, que tipo de pensamento veio, sensações? Você teve suporte? Acho que o sentimento que mais foi presente era a culpa, né? Porque diz que quando nasce uma mãe, nasce a culpa junto. E aí eu ficava assim, mas se eu vou trabalhar, eu vou deixar minha filha. Mas se eu ficar com a minha filha, eu não vou trabalhar. Graças a Deus, nesse meio tempo, eu tive o suporte da minha mãe.
Tanto que, quando surgiu a vaga de emprego, Michele, surgiu uma vaga sim para você trabalhar lá na secretaria, você aceita? Eu falei, sim. Não tinha nem pensado ainda como é que eu vou fazer com a Heloísa. Eu falei assim, vou falar com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu aceitei uma proposta de emprego. A senhora cuida da Heloísa pra mim? Claro que cuido, Michele. E aí minha mãe sempre me deu muito esse suporte. Que legal. Sim. É legal que você trouxe aqui um pouco de como você começou esse meio aí da licitação. Eu já vou começar já com uma polêmica, né? Eu sou leiga nesse assunto e o que eu vejo as pessoas falando é licitação é coisa corrupta. É coisa de gente errada, é coisa de quem tá passando a perna, tá mamando na teta do governo. Explica isso aí. Vamos deixar mais claro o que é uma licitação, como que funciona esse processo. Você falou de organizar a documentação, como assim? A licitação é a forma com que o governo e todos os órgãos públicos, eles contratam serviços, compram produtos. Eles não podem simplesmente falar, quero comprar. Existe uma regra que organiza como isso funciona. E essa regra é a licitação. Hoje nós temos a nova lei de licitação, que é a Lei 14.133, que vem organizando isso de uma forma mais detalhada. É uma lei nova. E ela surgiu... Ela foi promulgada ela entrou em vigência em 2021, né? E aí ela deu um prazinho ali para algumas prefeituras se organizarem e tal. E quando eu estava dentro da Secretaria de Licitação... Quando eu estava dentro da Secretaria de Saúde, foi um momento que houve essa transição da lei velha para a lei nova. Então, o que acontece? Aí que eu percebi que era uma oportunidade muito grande. E aí houve uma possibilidade de 2 servidores fazerem uma pós-graduação dentro da área. E aí eu aproveitei o embalo e falei assim, vou estudar também. Porque curiosa do jeito que é, né? E aí fui e fiz a pós-graduação para entender como é que funcionava, quais são as regras do jogo. E tem muito mesmo disso, das pessoas acharem que quem trabalha com licitação é corrupto, que quem trabalha com licitação faz maracutaia, só consegue vencer licitação quem paga propina. E não é bem assim que funciona, né? Você tem que ter a coragem de entrar, entender como o jogo funciona e jogar com as regras corretas, né? Que é dessa forma que eu trabalho hoje. A gente organiza a documentação. Para você participar de uma licitação, é necessário ter uma série de documentações. Dependendo do ramo, muda só a parte da qualificação técnica, mas tem alguns documentos que são básicos para todos os tipos de licitação. Sim. Legal. Você falou a questão de ramo. Então, quais são os ramos, qual a abrangência, quem que pode ir para esse campo aí da licitação para trabalhar com o poder público? Para trabalhar com o poder público, você precisa ter um CNPJ. Olha, gente, quem tem CNPJ aí, presta atenção. Porque, assim, o governo compra de tudo. Tudo. É caneca, é material de tecnologia, alimentos, obras. Quando eu vejo um canteiro de obras, eu penso assim, olha, teve licitação para aquela areia, para aquele ferro, para os móveis que vão vir depois, para os serviços que serão prestados depois. Então, assim, para a área que eu mais atuo hoje é na área de serviços médicos. Então, é muito amplo. Medicamento, alimentações especiais que as pessoas precisam. Isso tudo é licitado. Tudo. Água, material de... Tudo que você imaginar que a gente usa no nosso dia a dia, o governo também usa. E só pode comprar através de licitação. Sim, que é o meio... É um meio legal de se fazer a contratação. De se fazer, né? Então, para quem não conhecia como que funciona tudo isso, né? Enfim, que bacana. E contando essa tua história, é um recorte, né? Mas tem quanto tempo que você trabalha, vê esse tipo de situação, trabalha com licitação? Desde lá de quando você começou a ser curiosa e estudar? Tem 4 anos. 4 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde. Tem 5 anos, que eu tenho 4 anos que eu trabalhei lá e já tem 1 ano que eu saí. Faz 1 ano agora em outubro, né? Final de setembro para outubro, faz 1 ano que eu saí de lá e resolvi desbravar. Dentro do setor que eu trabalhava, ao analisar os processos, o que a gente identifica muito? Empresas que venceram a licitação no preço. Olha, eu tenho o preço mais barato. Só que ele não consegue levar porque ele não estava com a documentação organizada. Então, assim, só vence licitação quem tem o menor preço. Não, vence uma licitação quem está melhor preparado e organizado. Sua empresa está com todos os documentos, tem todas as documentações, tanto fiscal, quanto trabalhista, econômico e capacidade técnica, você vence. Só que às vezes alguém deu um preço menor que o seu,
E quando a gente entra para fazer análise da documentação, eles não apresentaram a documentação correta. Entendi. Eles deixam de levar e o próximo que leva. Então, quanto mais organizado, preparada a pessoa tiver para a oportunidade, melhor. Sim. Né? Se ela não estiver preparada e organizada, ela não leva. Pronto, é simples. Ou você se organiza, né? Ou você tá fora do jogo. Sim. E que bacana. Agora, voltando lá um pouquinho, né? Da questão da coragem. Você falou, pô, mas eu não consegui isso sozinha. E quando a gente fala de é preciso ter coragem, é algo também que você acredita que dá pra se conquistar? Pra quem aí tá sem coragem? É algo que dá para conquistar, sim, mas existem alguns requisitos para você conseguir desenvolver essa coragem um pouco mais rápido, né? Para mim foi um processo que ocorreu durante o ano de 2023. No início do ano de 2023, eu estava perdida. Eu estava com crise de pânico, desesperada, não gostava mais do serviço que eu trabalhava, mas eu não entendia o motivo, eu achava que era culpa do trabalho. Achava que porque, como eu trabalhava como cargo de confiança, eu não acreditava que aquilo era por minha competência. Eu falava, não, você só está nesse cargo hoje porque alguém te indicou. Isso ressoava em você? Ressoava em mim. Porque como é que eu vou ter a competência de fazer uma outra coisa se eu sei só fazer isso? Eu não via em mim habilidades e potencialidades. Eu achava que eu só conseguia fazer aquilo que alguém falou para que eu fizesse. Sim. Meio que você mesmo que se rotulou ou alguém falava? Eu me rotulava, mas aí depois de alguns meses, quase anos já de terapia, eu entendi que isso vinha de algumas crenças que eu tinha por coisas que eu havia escutado. Então isso acabou ressoando em mim como se fosse uma verdade minha. E como que foi esse processo? Acredito que foi doloroso ali. Você falou que em 2023 você estava meio perdida. Né? Rolou alguma coisa no sentido de ansiedade? O que foi nesse sentido aí? Conta pro pessoal que tem pessoas que vão se identificar pra gente estar ajudando eles. No ano de 2023, eu tive alguns episódios de crise de pânico. Eu não entendia que era crise de pânico. Eu achava que era frescura, que era falta de ter o que fazer. Como eu já tinha feito um tratamento psicológico quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu pensei assim, falei, acho que tá na hora de eu voltar lá no psiquiatra e voltar a cuidar, né? Porque alguma coisa não tá certa. Aí, nesse caminho, comecei a fazer terapia. E aí, eu cheguei lá com uma lista de coisas que eu já fazia e que eu queria conseguir dar conta de fazer aquilo tudo. Eu pensava assim, eu tenho essas coisas pra fazer e não tô dando conta. O que eu preciso fazer pra dar conta? Aí, a psicóloga que começou a me atender falou assim, Michele, para. Você tá fazendo muita coisa. Olha só o tanto de coisa que você tá fazendo. Não é possível que você dê conta de fazer isso tudo e fique saudável. Aí comecei o processo de tratamento, né? De autoconhecimento. E aí nisso a anteninha já ficou atenta para algo nesse sentido. Porque quando desperto a curiosidade sobre um assunto, eu vou em cima. E aí, nesse meio tempo, eu vi que a minha prima, Thaís, participou de um encontro seus. Olha, aqui começa a cruzar nossas histórias. Aí foi quando eu encontrei a Lu e a Hannah. E aí eu vi os depoimentos do pessoal lá no evento e tudo. Eu falei, quero saber. Quero saber. Falei, Thaís, me fala aí quem que é, como é que funciona esse negócio, quanto custa. Aí ela me passou seu contato. E aí foi quando nós se encontramos. Que bacana. É aquela questão, eu não quero saber o preço, eu quero saber em quantas vezes que parcela. Isso, só que meu esposo só não podia saber que eu tava tentando fazer isso ainda. E quando eu falasse dos valores, ele já meio que pulava, assim, né? Só que eu falei assim, não, eu quero. Eu acredito que isso vai ser algo que vai me ajudar, então eu quero. Sim, que bacana. E aí, qual foi a virada de chave, então? O dia que eu te conheci pessoalmente, eu fui lá na clínica, falei, bom, o dia da análise. Bendita da análise corporal e comportamental. Chegamos lá, conheci a Lu, toda sorridente, toda serelepe, e eu toda arisca. Tipo, vamos ver. Começamos a conversar e você começou a pontuar algumas coisas, e eu falei, como assim? Como que ela sabe que eu faço isso? Como é que ela sabe que eu sinto isso? Ligou pra alguém? Não, alguém fofocou tudo. E duro que eu não saberia nem dizer quem, porque como eram
dores internas, então eram coisas que só eu sabia. Então, assim, não tinha como ela ter tido acesso a isso por outra pessoa. Sim. E aí, quando apareceu lá o mapa, a organização e tudo, eu fiquei abismada, porém queria mudar. Tipo assim, não dá pra reduzir um pouco aqui, aumentar um pouco ali. E a partir daí, com o desenvolvimento da terapia, dos atos de cuidado, de entender o meu funcionamento, quais eram as minhas zonas de dores, entender o que era a minha potencialidade, aí a chave foi virando. Sim. E o que mais te surpreendeu ali no resultado? Né? Até para vocês entenderem, quem tá acompanhando, eu sou psicóloga e analista corporal, a Hannah também, né? Que a gente deu uma dividida no grupo aqui, mas eu trouxe a Hannah em formato de... Vamos aí! O Mind Bull vai representar a Hannah hoje, pessoal. Mas por quê, né? Fica aqui, Hannah. Esse aqui foi o mais próximo que eu achei parecido com ela. Por quê? Porque ela sempre para com essa postura aqui, né? De poder e tudo mais. Mas um fato curioso é que a análise corporal, ela como que funciona? É o formato do seu corpo, explica como a sua mente funciona. E foi esse processo que a Michelle fez comigo na época. Então, isso traz uma clareza absurda, né? Então, não é à toa os recentemente. É aquela questão. Tudo muda quando alguma coisa muda, né? Porém, precisa de uma decisão e um ato de coragem, que é pra você olhar de frente para suas dores. E com o mapa de funcionamento ali, você ficou de cara com elas. A sua dor é essa e essa. Quais são as suas duas principais? É o comunicador e o rígido. É porque eu já habituei com oral e rígido. Sim. Oral e rígido são os nomes científicos, pessoal. Fiquem tranquilos. E depois disso, né? O que começou a mudar? Eu vi que primeiro teve um impacto em você, né? Tipo assim, não, eu não quero ter isso ou eu quero ter mais de um que não deu ali. Eu queria. Não dá pra reduzir um pouco desse oral e aumentar um pouco do criativo, aumentar um pouco do planejador, né? Porque eu quero assim, né? Quase nada rígido, né? E a resposta? Não, tem que... É isso aí, Michelle. Aí eu comecei a visualizar. Busquei entender por que algumas potencialidades do traço oral que era pra eu ter, eu não tinha. E aí eu entendi porque o traço estava extremamente na dor. Ele estava extremamente apertado ali. E do rígido também. E aí eu entendi que eu poderia usar dessas habilidades. E eu não usava. Porque eu queria ter a outra, né? Inconscientemente, antes de entender como funcionava, eu achava que eu precisava ter a habilidade de negociar com alguém, de trocar e tal. E falar, não, quero assim, não quero desse jeito. E eu não tenho essa habilidade. Hoje eu reconheço que eu tenho outras habilidades. Exato. Tanto que um dos pontos que mais me frustrava é que eu sentia raiva de eu ser boa mandada. Obediente. Se você falasse assim, Michelle, eu preciso disso aqui. Eu conseguia pegar e fazer tudinho. Mas eu não conseguia, por outro lado, planejar uma outra coisa. E eu me sentia frustrada por isso. Porque eu achava que eu precisava ter essa habilidade. Que o fato de eu executar coisas fazia de mim menor. Entendi. Então era uma dor ali, você só não sabia por quê. Eu não sabia por quê. Que é uma dor que eu entendi por conta da análise. Outra dor também, que era a questão do traço comunicador. Eu não entendia que eu precisava de colo, de carinho, de atenção. Eu achava que isso era desnecessário. E a consequência disso é que eu era obesa. Acho um ponto interessante de trazer, né? Porque a gente tem dois perfis ali que vai para essa questão da obesidade. O planejador, que é, né, o traço, o masoca que a gente fala, e o traço comunicador, que é o teu, que é o traço da oralidade, né? Então, houve uma época, então, que você foi obesa. Eu não te conheci nessa época. Se você puder falar um pouquinho. Eu fui obesa, passei pela bariátrica tem 10 anos. Eu pesava 90 quilos. O que incomodava é que, assim, eu não me reconhecia. Eu me sentia muito frustrada em comprar roupas. Eu lembro que um dos episódios mais frustrantes e mais doloridos para mim foi quando eu fui ser madrinha do casamento da minha amiga. E não tinha roupa que me servia. Então, eu não entrava numa loja para escolher uma roupa. Eu entrava numa loja para comprar o que servisse.
E aí eu lembro que esse episódio foi bem dolorido pra mim. Eu já estava casada. Porém, depois disso tudo, da bariátrica, que eu consegui reduzir o peso, as coisas melhoraram, lógico. A questão de saúde, qualidade de vida é outra. E o processo de engordar, de verdade, começou na adolescência. Então, assim, eu acredito que quando se analisa as questões de função do peso, eu usava o excesso de peso porque eu queria ser forte. Então, para eu poder peitar tudo e desbancar tudo, eu precisava do peso. E aí é legal, né, trazer um pouquinho dessas funções do peso, né, de ser forte, de ser vista, né, e de se proteger. Então, tem pessoas que podem estar vivendo essas 3 utilidades, né? Que aí eu preciso ser grande, sendo grande eu sou forte e assim por diante. E aí quando você perde a necessidade de precisar mostrar essa força ou de se esconder, né? Ou quando a gente se diminui também para caber em alguns lugares, né? O corpo, para quem tem o comunicador, ele fala que você precisa ser visto de alguma forma. E dessa forma é você sendo maior. Então, você superou toda essa questão, aí teve a bariátrica. Aí uma curiosidade também que o pessoal pode ter é, tá, mas você fez a cirurgia, a análise pós a bariátrica, como é que foi isso, né? Eu lembro na época que eu te pedi as fotos, antigamente. Pediu fotos, né? Como é que foi isso? A decisão de fazer a bariátrica foi antes da análise, porém era uma necessidade latente. O excesso de peso. Por questão de saúde. Questão de saúde, questões emocionais, porque era algo que me doía muito. Eu já vinha de um tratamento endocrinológico de quase 4 anos. Então, assim, todos os métodos de emagrecimento eu já havia tentado. Porém, não dava retorno. Eu emagrecia, engordava. E aí foi quando ela sugeriu, Michele, o que você acha? Aí eu pensei assim, mas putz, quem faz bariátrica fica doente. Quem faz bariátrica fica com cara de doente, fica ruim, fica mais doente. Aí eu pensei, falei assim, vou procurar saber. Marquei consulta com o cirurgião gastro. Mais uma vez a curiosa ataca. A curiosa ataca. Vou procurar saber. Conversei com ele, tirei minhas dúvidas com eles, aí eu pensei. Já era casada, falei assim, a única pessoa que importa a decisão nesse momento sou eu e o meu esposo. E aí conversei com ele, falei, olha, pra mim tá difícil do jeito que tá. Eu já tava entrando num processo de... Eu comia, até vomitar. Então eu falei assim, não tá dando, não tô bem, preciso. E a minha médica sugeriu essa como uma possibilidade. Ele falou assim, não, se é o que você quer e o que você precisa, então eu te apoio. Eu falei, bom, aí vai. Aí fui atrás. Só que eu não era tão gorda. E aí começou a procurar comorbidades, que são doenças relacionadas. E eu não tinha diabetes, eu não tinha pressão alta, eu não tinha apneia do sono, porém eu estava tendo desgastes ósseo na minha coluna. E eu não imaginava. Mas como era um rol de investigações necessárias, eu descobri. Falei, putz, meu corpo tá gritando. Minha coluna tá gritando, daqui a pouco eu vou ter um problema de coluna por conta do excesso de peso. E aí foi quando deu certo, passei pelo processo. As pessoas têm a visão de que quem faz bariátrica procura o caminho mais rápido, mas é um caminho desafiador. A perda de peso é rápida? É. Porém, tem uma série de coisas que é preciso fazer. Eu lembro que uma das principais coisas que o meu médico falava é assim, Michele, eu vou operar seu estômago, mas a sua cabeça eu não vou operar. Você precisa fazer o acompanhamento psicológico. Falei, tudo bem. Fiz 1 ano, depois não fiz, né? Aí, depois eu voltei pra fazer de novo. Corta essa parte, gente. Mas que bom que você retornou a se cuidar e tudo mais, né? É algo que serve até para inspirar e coragem para quem realmente precisa, porque é uma questão de saúde para algumas pessoas, né? E voltando aí pro campo da Michele, que se descobriu, que entendeu que a dificuldade em fazer algumas coisas, na verdade, não fazia parte de quem você era, né? Então, quando a gente fala não tem como mudar, você precisa ser quem você precisa ser. E como que existe, então, uma Michele antes da análise e depois da análise? Com certeza. Isso é verdade? Como que é? Como que você vê essa dinâmica aí? Antes da análise, pós-análise? É um divisor de água gigantesco. Realmente, é uma Michele antes da análise e uma Michele pós-análise.
um dos benefícios maiores que eu tive pós-análise e pós esse processo de autoconhecimento foi entender quem eu era, entender como eu funcionava e entender o lugar de cada uma das pessoas, né? Então, assim, eu sou uma outra Michele profissional, eu sou uma outra Michele mãe, eu sou uma outra Michele esposa, porque um dos grandes reflexos que eu tive após essa jornada de análise e autoconhecimento foi no meu casamento. Eu brinco com o Valdemar que a gente casou de novo. Tem um ano que a gente é casado. Novas pessoas. Nova. Um novo marido. Uma nova esposa. Uma nova esposa. Entendeu? Eu falei pra ele, assim, ó, você casou com a gordinha, depois você ficou com a magrinha. E eu, depois da análise, eu me sinto diferente. Eu consigo identificar em mim que eu consigo fazer coisas que até então eu achava que eu não conseguia. Que eu não tinha capacidade, que eu não daria conta. Aprendi a pedir ajuda também, aprendi a pedir colo, coisa que eu não fazia. Eu esperava que ele adivinhasse que eu queria atenção e hoje eu já consigo falar, não, amor, hoje eu quero colo. Muito bem. Quem tem um traço comunicador busca a questão do contato, do afeto. Porém, como ele surgiu ali na época da infância, na fase da amamentação, ele não quer falar que precisa de carinho, que precisa de atenção. É um adulto que cresce, não, eu não preciso falar, mas eu tenho essa necessidade. E quando você descobre e principalmente respeita isso, vem aí o resultado, né? Você falou também uma coisa muito importante, que é, apesar de você ter feito, só você ter feito a análise, você conseguiu identificar os perfis em outras pessoas. Sim. E que benefício que tem isso? Qual que é o poder disso? O poder disso é que hoje eu consigo entender que meu marido não vai pensar como eu penso. Ele não vai fazer as coisas na velocidade que eu faço. Que ele não vai falar das coisas como eu falo. Isso pra mim era motivo de frustração, porque eu queria que ele adivinhasse o que eu queria que ele fizesse as coisas no tempo que eu quero. Então, assim, ainda luto com isso. Não vou dizer que já tá 100%, mas... É o processo. Já tá no processo. Até porque tem quanto tempo? Menos de um ano. Menos de um ano. Então, imagina, você mudar uma rotina de uma vida em menos de um ano. E quando a gente fala de relacionamento, aqui pra nós, tá tudo interligado. Saúde, relacionamento e trabalho. A gente já tá meio transitando aqui na sua vida nessas 3 áreas. Mas o quanto esse alinhamento de vocês enquanto casal, na verdade, né, o seu amadurecimento que mudou ali o jogo, o quanto que isso impactou na tua vida profissional? Totalmente. Porque eu não consegui tomar a decisão de sair do serviço que eu estava sem o apoio dele. Então, quando eu comecei nesse processo, que aí eu comecei a desenhar o que eu queria, que eu comecei a escrever meu sonho, e entender que para eu alcançá-lo, eu precisava de algumas etapas, eu achava que eu precisava resolver minha vida profissional para eu poder crescer. Mas eu não precisava, eu precisava resolver minha vida relacional, o meu relacionamento com o meu esposo, para as outras áreas deslancharem. Sim. E aí foi a partir do momento que nós conseguimos se alinhar, que eu consegui ter a coragem de sentar com ele, apresentar algumas questões que a gente não tinha alinhado de quando a gente já havia se casado, a parte financeira do nosso casamento era dividida. Então eu tinha a minha vida, ele tinha a vida dele, eu tinha a minha vida permeada por dependência emocional com a minha família de origem, eu não entendia isso, tinha dívidas financeiras estrondosas que eu também não sabia que elas eram tão altas. A partir do momento que eu peguei, sentei, vamos escrever. Eu lembro. Vai, Michele, você já sabe quanto que você deve? Faz o cálculo. Sentei, que eu fiz a conta, falei, gente, eu não acredito que tá desse jeito. Aí veio outro desespero. Como é que eu vou contar pra ele? Falei, pronto, esse homem vai me deixar. A hora que eu mostrar essa situação pra ele, ele vai me deixar. Ele não vai querer. E aí eu ficava assim, com medo de prejudicar meu casamento, por conta de contá-lo. Só que isso já estava acontecendo. Já estava sendo prejudicado. Já estava prejudicado, porque a gente não tinha abertura, não tinha um diálogo adequado. Não conseguíamos crescer financeiramente, porque cada um tinha a sua própria vida. Então, as coisas não fluem se o casal não está alinhado. Exatamente. E aí, quando eu sentei, contei para esse homem, depois de muito a Lu falar, e aí, Michele, já conseguiu? Já falou? Já sentou com ele? Falei, não, Lu, ainda não consegui. É porque, assim, gente, não adianta você tá no embaraço lá na sua casa, achar que você vai prosperar no seu trabalho.
Então, quando a gente sabe que a chave você vai ter que resolver primeiro o teu relacionamento, que aí o seu trabalho vai deslanchar, aí aqui temos a prova viva, né? A prova viva. E aí, ele falou assim, não, se... Ele pensou assim, amor, será que a gente vai dar conta mesmo? Né? Será que é o momento adequado de você sair do seu trabalho e tal? E aí, nisso, eu tive uma crise de pânico de novo. Chegou a um nível que eu não tinha entendido, porque eu achava que palpitação era normal, que crise de choro era frescura. Mas o dia que eu tive uma crise de pânico, na mesa do café da manhã, do lado da Heloísa, e eu procurava o fôlego, eu não conseguia respirar, falei, não tá certo. Isso não é normal, não tem como estar normal. E aí foi quando ele falou pra mim, falou assim, amor, a sua saúde é prioridade. Então, assim... Até arrepio. A sua saúde é prioridade, então você vai ter que priorizar isso. E aí foi quando eu decidi, falei, não volto mais lá para aquele trabalho. A gente vai... E aí bateu o desespero. E agora? O salário grande que eu tenho não vai ter mais. Eu já tinha cliente, porém a gente não tinha vencido licitação ainda. Nós já estávamos trabalhando e tudo, já tínhamos algumas licitações em vista, mas ainda não tinha dado retorno. Fiz a minha carta de demissão, fiz o pedido, tudo, formalizei tudo certinho. O que aconteceu? Vencemos a primeira licitação. Decisões mudam destinos. E aí, assim foi crescendo. Parabéns, né? E parabéns, cadê o Valdemar? Tá aqui, mas hoje eu não vou fazer isso com ele, não vou fazer ele aparecer aqui de surpresa, não foi nada combinado, em respeito até ao perfil comportamental dele, né? Mas acho que eu vou fazer ele prometer que ele vai voltar aqui. O que vocês acham? Eu acho justo. Quem sabe ele aparece, pessoal. Mas, pra você ver, foram uma sequência de decisões que você veio tomando em menos de um ano. Para nós não é surpreendente, porque a gente acredita tanto no método que é a análise e nas pessoas que aplicam, tanto que, né, por isso você tá aqui, por mérito seu. Apesar que um dia você duvidou de você, mas acredito que depois da análise, né, a gente não duvida mais de que a gente é capaz de nada. Apesar de você ter, né, igual um traço um pouco baixo da questão do negociador, que é a negociação nata, você desenvolveu muito esse poder. Então, não precisa necessariamente você ter o traço negociador para poder negociar. Você precisa ser quem você é. Você consegue fazer a sua negociação com o perfil que você tem. Então, tem gente que fica muito bitolado, às vezes, né? E falando nisso, aqui no início, ela fez uns cálculos aqui e tudo mais. Esses cálculos que você fez, foi de quando você começou agora ou... Esse cálculo que eu fiz foi desde a primeira que nós vencemos. Porque eu fiz as contas, teve uma que a gente declinou, porque o pessoal viu que eles tinham exagerado na hora de baixar o preço, então eles declinaram. Teve uma outra que nós vencemos, porém o atestado que a empresa apresentou, eles não conseguiram comprovar. Falei, então, se vocês não conseguem comprovar, então não vai. Mas foi dos últimos 11 meses. Então, pessoal, ela vai apresentar para vocês agora em formato de números aproximados, né? Das conquistas que ela teve depois que ela veio tomando decisões, desde deixar o serviço público com apoio do esposo, o alinhamento no relacionamento, a escolha de, né, abrir uma empresa. E aí, nesses 11 meses já foram... Qual que é o número de licitações vencidas? Foram mais, porque depois que eu lembrei que teve mais um contrato que eu não coloquei, mas já foram mais de 4 milhões de licitações vencidas. Produção, tem um efeito aí pra nós. Então você pensa, uma mulher desse tamanhozinho, 1 metro e quanto? 59. 1,59 m, já aí venceu mais de 4 milhões aí em licitações, né? E até como que funciona depois que o pessoal vence uma licitação para o dinheiro cair para os projetos? Então, esses 4 milhões foram de licitações vencidas para contratos anuais. Então, cada contrato é dividido por 12 meses. As licitações que eu venci, que eu fiz esse cálculo, foram só dos pregões.
já teve credenciamento e já teve dispensa de licitação. As dispensas são contratações menores e mais rápidas. Credenciamento é quando eles abrem para as empresas. Eu preciso de alguém que presta tal serviço. Só que não é focado para uma única empresa. Então, quem se credenciar para prestar o serviço, beleza, pode vir que a gente vai mandando a necessidade para vocês. Foram dos pregões. Foram, e depois que a empresa vence essa licitação, o que acontece? Eles são chamados para entregar o restante da documentação complementar, é gerada uma ordem de serviço, e aí eles começam a trabalhar. Fala, agora é com vocês. A minha parte eu fiz. Consegui que vocês conseguissem o contrato. Agora, prestar um bom serviço, entregar uns trabalhos de qualidade, é com vocês. E a partir de então, executando o serviço, nos próximos 30 dias começa a entrar o salário por mês, o valor deles por mês. Que bacana, né? E a sua função, então, qual que é o nome? Qual que é o nome? Eu sou analista de licitação. Analista de licitação. E presto consultoria. E presta consultoria. E aí a gente vem agora para uma parte muito bacana que a gente adora, que é a abertura do CNPJ novo. Ai, gente! Como é que foi isso? Porque é mais uma decisão. Porque você saiu do trabalho, aí você começou a prestar serviço. Como que foi essa outra parte? Eu saí de um cargo comissionado, porque assim, cargo comissionado é o queridinho. Depois do concurso, né? Porque quem concursado, beleza. Segura, E cargo comissionado são salários maiores, que são entregues para as pessoas que exercem funções mais de gerência, de direção. São cargos de confiança. Então, assim, eu pensava, putz, como é que eu vou largar um cargo de confiança? Porque eu sou alguém de confiança de alguém. Também teve que ter uma quebra de dependência emocional aí. Sim. E isso também foi pós-análise, né? Essas decisões. Pós-análise e só pra gente... a partir do momento também do GPS, né? Sim. E aí que eu fui entendendo essas situações. Então, eu deixei o cargo comissionado e comecei a trabalhar de forma autônoma. Porém, eu ainda tinha uma resistência em abrir o CNPJ porque eu ainda tinha medo. Eu pensava assim, fala e se mesmo. eu for e não der certo? E se eu abrir uma empresa e não der certo? Eu pensava assim, o que as pessoas vão dizer de mim? A Michele que deixou um cargo público para abrir uma empresa. E não deu certo. E não deu certo. E aí eu ficava, e se não der certo? E se as coisas não funcionarem? E se eu não conseguir clientes? E foi esse o desafio, lutar com esse medo do e se. E nisso eu comecei de forma autônoma. Eu fiz um treinamento para ser consultora de licitação. Eu já sabia. Mas eu fiz um treinamento para eu ter certeza que eu sabia de verdade. Isso é comum do traço executor ali. E aí eu fiz o treinamento, tudo certinho. Tive um mentor que me orientou. Isso me deu segurança na parte do trabalho, da parte técnica. E isso me ajudou muito. E aí ele falou assim, Michele, e agora? Eu falei, mas como é que eu vou fazer o cadastro de uma empresa? Ele, não, você precisa conquistar um cliente. Eu falei, mas gente, onde é que eu vou arrumar um cliente? Não, faz da sua empresa. Então eu falei, mas eu não abri CNPJ ainda. Eu tinha internamente aquele pensamento assim, eu vou fazendo desse jeito aqui, porque se não der certo, eu arrumo um emprego de novo. Você ficava sempre no... Vou voltar, o barquinho. Se eu precisar voltar e eu abrir um CNPJ, fica mais difícil. Falei, e fui lutando com isso. Querendo ou não, isso te limitava? Me limitava, porque eu não tinha um CNPJ, eu não tinha coragem de divulgar. Ainda é um desafio para mim a parte da divulgação, porque eu quero crescer na consultoria, mas eu ainda preciso terminar a faculdade. E vocês acham que depois dela participar aqui... No... agora já foi, agora vai ter que crescer. Eu já tô pensando em como fazer isso. Exatamente. Então, quando foi? Tem poucos meses, não tem 30 dias ainda. Que eu tomei a coragem de abrir o CNPJ. O que eu fiz? Vou pesquisar contador. Porque eu sabia que eram vários documentos necessários e eu não queria eu ter que fazer isso. De qualquer forma, eu sei que eu vou precisar de uma contabilidade. Trabalhando com as licitações, eu percebi a função indispensável do contador, né? Então, eu falei assim, eu não vou tentar fazer. Se eu pegar para olhar como é que faz, onde é que tem que ir, eu vou dar conta, mas eu vou gastar muito tempo com isso. Falei assim, não, vou pesquisar valores de contabilidade. Fiz alguns orçamentos, algumas cotações, vi os valores. Falei assim, pronto, eu preciso de tanto para isso agora. Porque foi uma outra coisa que eu aprendi. Se eu quero alguma coisa, eu preciso saber
quanto que eu vou precisar desembolsar para aquilo. Enquanto eu não sei quanto eu preciso desembolsar para aquilo, eu não vou conseguir correr atrás daquilo. Vai correr atrás do que valor, de que número, muito bacana isso eu aprendi desde quando começou a Lu pegar no meu pé. Michelle, já fez as contas? Mas você deve quanto, né? Então, eu aprendi isso aí. Fiz lá as contas, assim, bom. Encontrei uma contabilidade. Falei, ó, eu quero abrir um CNPJ. E eu já reservei o dinheiro aqui também, né? Ele, não, Michelle, beleza, pode deixar. Uma semana o CNPJ estava pronto. Depois que eu fiz o treinamento da consultoria, que eu tava lá em dúvida, mas eu não tenho cliente ainda, o que eu vou fazer sem cliente? Na semana que eu terminei a consultoria, apareceu um cliente. Assim, do nada, né? Do nada, sei. Michelle, você tinha comentado que você tava trabalhando com licitação e tal, você tava pesquisando sobre isso. Eu tenho um cliente que precisa de um suporte. E aí fomos. Foi aí que eu consegui meu primeiro cliente. Porém, me mantive na forma autônoma sem registrar a coisa. E quando abri CNPJ, eu lembro até hoje, o dia que o contador me mandou a minuta do contrato social, né? Tá lá. E aí eu corri atrás, porque eu não tinha organizado ainda nome de casada. Falei, não, eu me recuso. Eu não vou abrir a empresa sem o nome de casada. Coloca o nome de casada. Aí, o que eu fui fazer? Correr atrás de organizar o documento, emitir documento oficial com foto com o nome de casada. Aí chegou a minuta lá. Quando eu li lá, Michelle, empresária. Ai, deu um frio na barriga, sabe? E os olhos encheu de lágrimas. Eu falava, gente, é real. É real, tá acontecendo mesmo. Sim. E o bacana que você falou assim, lá na época, no dia, mas que dia que foi? Não tem 30 dias ainda. Recente. Setembro, então, ainda? É de setembro. Setembro? Hoje é 25? Foi. 24 de setembro, não tem nem 30 dias, então. Não tem nem 30 dias. E aí, já tem o primeiro cliente, o CNPJ. Hoje eu tenho alguns clientes que são fixos, né? Que eu faço o acompanhamento deles diário. Porque dentro da análise da licitação e da consultoria, o que eu faço? Tem os clientes que são fixos, que eles pedem, Michelle, você procura as oportunidades e me apresenta. Então, é um trabalho diário. Senta lá, olhar portal. E tem alguns clientes que já vêm com a licitação pronta. E, assim, já foram alguns clientes. E só no indicação. Bacana. Atendi uma pessoa que indicou para outra, tá só no 1 a 1 por enquanto. Até agora. E que sensações que vem pra você lembrar igual? A gente fez quase um corte histórico aqui, né? Da Michelle lá, com medo, com crise de pânico, com tudo mais, pra estar aqui na frente, mostrando coragem, autoconfiança. Como que é se olhar e se ver nessa fase da vida? É engraçado, mas é muito grandioso. Porque hoje eu penso assim, eu imaginava que no futuro eu vou ter sucesso. No futuro as coisas vão dar certo. E uma coisa que eu aprendi a valorizar foi o progresso, que era algo que eu não via. Como eu não tinha chegado lá, onde eu nem tinha definido o que era e onde que era, então eu tava literalmente o tempo todo correndo. Atrás do quê? Não sei. Atrás do... Como? Também não sei. Eu só tô indo. E aí, olhar pra Michelle do ano passado e pra Michelle de hoje, eu penso assim, poxa vida, você cresceu, menina. Você cresceu, menina, né? E que bacana. Teve uma coisa que você falou lá no início, né? Das questões das dívidas. Eu sei que o povo vai ficando com uma pulguinha ali. Mas foi algo que foi resolvido? Você falou que devia os familiares, devia ali... Todas as dívidas familiares que eu tinha financeira, dentro desse meio tempo, que era um valor que eu olhava e falava assim, meu Deus, eu vou demorar uma vida pra terminar de pagar isso aqui. Então, onde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Já foi pago. O dinheiro entrou, as coisas foram pagas, não tem mais nenhuma dívida em atraso. Tem 2 que eu ainda estou terminando de pagar, porém não estão em atraso. Sim, então não é dívida. Não é mais dívida, mas eu ainda estou cumprindo com esses compromissos. Mas eu não tenho mais nada olhando lá, tô gerando juros. Tô gerando juros, Michelle. Tô piorando sua vida. Não tenho mais esse medo me assombrando.
E é exatamente isso, né? E aí mostra de novo o poder da decisão, da coragem, de quando você escolhe, né, um caminho. E o que eu ia te perguntar então existe aquela frase que eu e a Hannah gostamos de repetir, que é metade do esforço e o dobro do resultado? Com certeza. Porque uma das minhas vontades, né, dentro do meu caderninho, era ter liberdade. O meu sonho grande, que era algo que eu não tinha, que eu não sabia sonhar, o meu sonho grande é ter liberdade. Seja ela vai ser financeira, geográfica e de tempo. Então, hoje eu tenho a flexibilidade de fazer isso tudo de dentro da minha casa. Eu não trabalho mais 8 horas por dia presa num ambiente. Eu tenho a possibilidade de estar mais presente na vida da Heloísa. Lógico, com todos os desafios que isso traz, né? Só que são desafios por ter tomado essa decisão, por ter decidido estar mais presente em casa, estar mais disponível para o Valdemar, estar disponível para a Heloísa, estar disponível para mim. Porque eu lembrei que eu também sou alguém, eu não sou só as funções que eu executo, né? Sim. Existe a Michelle, as vontades da Michelle. Então, assim, é maravilhoso. Então, pensando nessa perspectiva de futuro, aonde que a gente pode ver a Michelle? A Michelle, ano que vem, vai ser doutora Michelle. Olha! Ano que vem é a Como doutora assim? Michelle. Explica isso aí. Estou na reta final da faculdade de Direito, que foi algo que surgiu enquanto eu ainda estava trabalhando na Assembleia Legislativa, porque eu achava que Direito era algo, assim, muito grande. E como eu era muito operacional, eu não via em mim possibilidade de fazer uma faculdade dessa. Pensava assim, você não é inteligente o suficiente para isso. Então, assim, comecei a faculdade de Direito, tranquei por um período, depois que a Heloísa nasceu, e aí voltei com tudo, porque é uma área que vai me dar suporte para eu continuar trabalhando com as licitações, porém também existe novos mundos, novas possibilidades de se incluir com isso. Então, dezembro eu termino a faculdade, semestre passado eu já consegui ser aprovada no bendito do TCC. Próximo desafio agora é o exame da ordem. Nossa, fica até sem palavras, assim, com tantos avanços. E aí é legal que você trouxe a questão de focar ali e ficar feliz com os progressos, né? Por isso que eu voltei um pouquinho lá na questão das dívidas, porque tem muitas pessoas, muitos brasileiros nessa situação, né? Você tá com dívida, você perde a noção das coisas e foca só naquilo ali. E aí, quando você se organiza, decide, tá, igual, eu tô correndo, indo pra onde, né? Fazer o quê? Então, quando você se recentrou, se reconectou com você, isso te deu um norte, uma visão, uma clareza, um direcionamento, né? Que impactou em todas as áreas da sua vida, né? Isso. E hoje, quando a gente fala no quesito... saúde, né? Como é que você tá? Que a gente contou um pouquinho ali da bariátrica e tudo mais. Tem pessoas que acham que bariátrica não fica doente. Hoje, falando do corta pra hoje. Hoje minha saúde mudou muito. Pós-bariátrico é necessário acompanhamento nutricional. Você precisa tomar cuidados, porque senão fica doente. É obrigatório, seria? É obrigatório. É obrigatório você fazer... Como é obrigatório para uma pessoa não bariátrica. Mas eles acham que não precisa porque eu tô de boa. E quem faz bariátrica, ela tem que ter essa consciência que esse acompanhamento nutricional é necessário e vai ser contínuo. Então, para que eu não fique careca, para que eu não fique pilancuda. Então, são todos os cuidados que precisam acontecer. Eu tive muita falha na parte da atividade física. É algo que eu tenho buscado corrigir. Mas o acompanhamento médico, minha saúde hoje já é outra. Minha saúde hoje já é outra. Então, eu faço acompanhamento, reposição das vitaminas. Não sei mais o que é ficar gripada. Eu não passava um mês sem ficar doente. Era uma doença em cima de outra doença. Hoje tem uma série de cuidados que eu faço por conta da bariátrica. E no ano passado, um dos desafios que aconteceu também foi eu precisar retirar a tireoide. Então, isso impactou muito na minha saúde. Porém, é algo que eu já estou cuidando. E hoje eu consigo olhar para cuidar da minha saúde como um cuidar de mim, não como uma despesa. Porque eu achava assim, eu tenho que produzir, eu não posso ficar doente. Só que o que acontecia? Eu tentava produzir e ficava doente, porque o meu corpo não aguentava a sobrecarga. Exato. Então, poder olhar para mim e entender que eu preciso cuidar da minha saúde, que eu preciso olhar para mim,
Isso é um avanço para mim que é gigantesco. Sim. E conversando com você aqui, eu tive uma percepção, então, de todo o teu progresso, o teu sucesso nesses progressos, que foi você se responsabilizar. Sim. E o fato de você ser curiosa, né? Que não sei de onde veio aí esse bichinho aí que é dentro de você, né? Curiosa no sentido de, lá no início, igual você falou da questão da faculdade, quem é você? A sensação que dá era um bichinho falando na sua... Quem você pensa que você é pra fazer direito? Né? E aí veio alguma coisa e falou, não, peraí, por que não? Por que não eu? Né? Aí quem você pensa que é pra deixar esse trabalho? Quem você pensa que é pra começar, pra abrir uma empresa? Quem você pensa que é pra ter esse tipo de cliente? E eu vi que você foi se responsabilizando por esse processo, né? Do cuidado com você. E também, como que fala? Ajuda aí, gente. Como que fala a questão da autorresponsabilidade? Ah, e da importância que eu vi que você foi tendo ao longo de todos os caminhos de ter alguém de apoio, tanto emocional, que no caso eu vi que foi o seu esposo, que foi te dando um suporte, e de um apoio de mentores. Sim. Foram mais de um. Mais. Que você foi falando aí e falei, nossa... Explica muito. E você trouxe uma coisa muito importante quando você falou da sua mentoria sobre licitação, que é cortar caminho. E a mentoria também, na verdade, a conversa com o contador. Por que eu tenho que estudar tudo sobre contabilidade, sendo que eu posso pagar o raio do contador? Sim. Quando eu comecei a desenvolver, foi a mentoria, o apoio do meu esposo, foi a terapia, foi a participação do GPS, foi o treinamento de licitação que eu fiz. Eu tinha pesquisado vários. Falei assim, bom, esse eu não consigo pagar, esse tá muito, acho que tá pouco. Esse eu dou conta e esse eu gostei. E é um baiano, eu preciso ir lá na Bahia pra conhecer ele pessoalmente. Olha, foi a mentoria. Quem não quer ir na Bahia? Eu preciso de uma... Desculpa, eu preciso ir lá na Bahia. Eu não fui lá na Bahia ainda. Então, assim, foram mentores. Sim. Mentores. E entender que aonde eu não consigo ir, ou aonde eu quero ir, mas tem alguém que já foi primeiro que eu posso pedir suporte. Eu não pensava isso, eu achava que eu tinha que dar conta de tudo sozinha. Porque no passado, quando eu ainda era empregada, eu queria passar em concurso. Mas eu não pagava cursinho. Eu ia lá, pegava o edital, queria estudar tudo do meu jeito, pelas matérias mais difíceis, e o que sempre aconteceu? Eu sempre batia na trave. Eu nunca conseguia. E hoje eu entendo a importância do suporte, da mentoria, e que isso não é gasto. Isso é investimento, isso está me ajudando a alavancar. Onde que eu teria o avanço que eu tive dentro de 11 meses se eu estivesse tentando sozinha? Exatamente. O custo que não seria, né? Ia ter um custo pro teu relacionamento, um custo na saúde, um custo em tudo à sua volta, né? Sim, até porque então eu cresci ouvindo que mulher que se dá bem é divorciada. Mulher que cresce, que consegue ganhar muito dinheiro, logo não precisa de marido. Também era uma das minhas dores, depender. Eu não achava que eu tinha que depender do meu esposo. Acho porque eu sou mulher, eu dou conta, não preciso de homem pra nada. Sim. Então você ficava bem num limbo, né? Eu não posso depender, porque as pessoas falam que mulher não pode depender de homem. E eu também não posso ser super poderosa, ter dinheiro e ser bem sucedida, porque eu vou perder meu marido. Gente, olha o perigo que é. Olha que perigo. É uma linha muito tênue, assim, sabe? Você observar essas verdades de que a mulher tem que ser super poderosa, que a mulher tem que dar conta. Eu não tenho que dar conta de mais nada. Eu tenho que fazer o que eu estou disposta a fazer com o suporte do meu marido. E hoje eu encaro os desafios e tenho mais coragem de ir porque eu sei que ele tá aqui comigo. Tanto que foi a única coisa que eu pedi, eu falei assim, vamos comigo, eu quero você lá junto comigo. Pode ir, porque aqui a gente entende esse papel do masculino e do feminino, né? E do apoio que tem que ter, do alinhamento, da ambição do casal, isso é muito importante. E parabéns, né, pela coragem, parabéns pelos avanços. E eu quero que você traga aqui pra gente caminhar pros finalmentes, né, uma mensagem aí de coragem, o que você gostaria de deixar pra quem tá tanto na questão igual... Você trouxe, vai apoiar bastante gente nesse caso da sua história. Por quê? Tem um pessoal que tá lá indeciso,
se deixa um emprego e vai para empreender. Tem o pessoal que está indeciso na questão que é a transição de carreira, né? Tem a turma da questão de saúde, o que eu preciso fazer. Tem a turma de relacionamento, que tá bagunçado. Então, você trouxe várias situações que vai ajudar muito as pessoas. Então, que mensagem você deixa? Porque tem algo em comum entre eles. Que tá faltando coragem. Tá sobrando medo. Tá sobrando medo. Né? Tá muito medo e pouca coragem. Então, por onde essas pessoas poderiam começar? Ou que mensagem você gostaria de deixar de apoio para essas que estão nessa situação? O que eu aprendi com vocês e que me ajudou a abrir os olhos é que nós precisamos sonhar. A frase que a Hannah fala, ela martela na minha cabeça, assim, constantemente. Sonho é energia de vida. Então, você precisa ter um sonho. E a partir desse sonho, você começa a fazer os alinhamentos necessários. Seja nas suas relações, no seu relacionamento, na sua saúde, no seu profissional. Então, se não tem um sonho, não tem para onde você ir. Então, não tem por que as coisas mudarem. Então, a partir do momento que eu descobri que eu tinha um sonho, que eu desenhei o meu sonho, eu pensei, mas será que tá certo, né? Porque tinha que estar certo o negócio, né? Pra quem? Não sei, pra quem? Tinha que estar certo. Eu falei, não era uma prova, não era um concurso. Michele, era calma, era só o que eu queria. E aí que eu sentei, consegui desenhar um sonho, consegui desenhar o plano e comecei a tomar as decisões. A coragem veio a partir do sonho. Então, para ter coragem, é preciso saber o que você quer. E se você não sabe o que você quer, você vai precisar encontrar. Encontre o seu sonho, traça a sua rota e vai, porque você vai, as coisas vão acontecer. Parecendo mágica, né? Parece mágica. Parece mágico, o caminho vai se abrindo. Gente, olha que fechamento incrível, né? É muito legal você trazer a questão do sonho, porque a partir dele você vai traçar o plano. Por quê? Eu vou criar estratégia para chegar aonde? Se não tem para onde você ir, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar rodando ali. Alguém fala uma coisa, outro fala outra coisa, você vai para ali, vai para cá, mas Sim. E você? Exato. O que você quer? Você é um ser de vontades. Qual que é a sua vontade? E era algo que eu não sabia. Eu não entendia. Eu não sabia que eu podia sonhar. Eu não entendia que eu podia sonhar. Então, eu achava que eu tinha que fazer isso para agradar alguém, eu tinha que fazer aquilo para agradar outra pessoa. Então, eu vivia em função de agradar os outros e eu mesma estava deixada de escanteio. Quando eu consegui olhar para mim, decidir o que eu queria e falar, não, a partir de agora, esse é o rumo. Né? O rumo surgiu. Exatamente. E por ato de coragem, é aquela história que a gente escuta, né, no nosso GPS, que não precisa ser fácil, precisa ser feito. Michele, foi fácil esses 11 meses? Não. Você fez igual Brasília, né? Foram 10 anos no seu caso em 11 meses. Lá foi 5 e... Como é que é? 55? Então. Não foi fácil. Tem seus desafios, teve os seus momentos que eu pensei, não, agora que vai dar errado. Aí eu respira, o que dá para fazer, o que tá acontecendo, o que dá para corrigir. E assim foi. Tendo apoio, tendo suporte, tendo os mentores que me ajudaram. Olha, não tô dando conta de fazer isso aqui, preciso... O que eu faço? Vai por aqui, não, vai por ali. Então, assim, a partir de então, foram 11 meses de desafios, descobertas e muitas vitórias. Que legal! Eu não sei se eu cheguei de te pedir tarde, não sei se deu tempo de você encontrar alguma coisa algum objeto. Deu tempo? Assim, deu. Quando você falou sobre algum objeto que te represente muito, né? Que seja algo... A primeira coisa que me veio na mente foi minha aliança. Né? Porque assim... Mostra pra câmera aqui, ó. Sua câmera essa aqui, né? Essa aqui. Minha aliança. E aqui tá gravado o nome do meu digníssimo esposo, Valdemar. Que tá comigo o tempo todo. Então, assim, a partir do momento que eu consegui olhar pro meu casamento e ver o homem que estava ali do meu lado, que ele estava disponível para mim, mas eu não estava acessando ele, então isso para mim foi um divisor de águas. E depois desse daí é meu bendito meu caderninho, né? Aqui tem coisas, coisas e coisas e coisas ainda. E o que eu mais gosto do meu caderninho é que foram só 11 meses, mas eu já voltei aqui e já dei check em muita coisa. Então, assim,
olhar para o meu caderninho e perceber que um dos desafios que eu tive quando eu comecei nesse processo de autoconhecimento era o conflito que vinha no meu relacionamento com Deus. Falava, mas será que isso não é coisa de charlatão? Será que isso não é coisa que não é relacionado com o que eu creio, com o que eu acredito? E eu pensava, e aí o que eu fazia? A curiosa que sou, eu comecei a olhar, isso tem base bíblica? Isso não tem base bíblica? E aí tem um versículo que eu até coloquei aqui no meu caderninho, que me ajudou muito. Entender que isso é que sonhar, que viver, que desfrutar. Que abundância. Que a abundância é algo de Deus para nossa vida. Não ser humilde, ser humilhado, que tá aqui para sofrer. A gente não tá aqui para sofrer, a gente tá aqui para viver. E viver bem. E sonhar é possível, sonhar é permitido. Né? Eu não entendia que eu podia sonhar. Então, eu vou ler aqui. Pode ler. Porque... Enquanto ela procura ali, pessoal, olha que bacana esse conhecimento, até trazer um pouco da Bíblia e tudo mais, que é ser humilde. Não significa que você tem que ser pequeno. Não é sobre isso, né? Ó, pode falar. Escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que ocorrendo passa. Porque a visão ainda é para tempo determinado. Até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2, versículo 2 e 3. Então, a partir do momento que eu peguei meu caderninho, porque eu pensava assim, esse negócio de sonhar, desejar, de lei de atração, isso é coisa do capeta. Isso é coisa de quem não quer ter relacionamento com Deus e quer ter as coisas fáceis. Nossa. Era uma visão que eu tinha. E aí, quando eu li esse versículo e aí eu comecei a escrever, tanto que o primeiro aqui, eu vou ler só o primeiro. E aí eu comecei a fazer como um agradecimento, escrever. Obrigada por poder trabalhar de casa. Nossa. Nesse dia aqui, eu não trabalhava de casa. Eu tinha que bater ponto, passava os desafios que tinha lá. E olhar para esse caderninho aqui e ver que tem coisas que já aconteceram... Faz eu querer escrever muito mais. Que bacana! Tem muita coisa ainda pra ser escrita aqui pra poder dar um check mais pra frente. Que bacana! E que final, hein? Que você possa escrever cada vez mais, caderno infinito, porque a abundância é isso, é crescer, é prosperar, entregar o melhor pra você, pro seu Valdemar. Vocês viram tanto que essa mulher falou desse Valdemar. Não, vamos ter que trazer esse raio desse Valdemar aqui pra nós conhecer ele. É o meu lindão, ele vai entender a referência. E a Heloísa também. Então, eu agradeço muito a sua participação, a entrega foi muito bacana. Eu acho que a questão da licitação é algo novo pro pessoal que tá acompanhando a gente. Então, que venham muitas conexões, que venham muita coisa boa a partir de hoje e sempre, tá? Pessoal, então assim a gente encerra mais um episódio do É Preciso Ter Coragem, que eu espero que vocês tenham se inspirado na história dessa mulher que teve vários ressentimentos. E muitos virão. E muitos virão! Aê!